professores e professoras e equipes de gestão da diretoria de Sorocaba. Eu sou a Silmara Lopes, supervisora de ensino, e hoje vou realizar esta videoconferência para tratar de assuntos ou rever com vocês assuntos sobre educação especial, educação inclusiva, adaptações curriculares, revendo com vocês os conceitos importantes em educação especial, educação inclusiva e adaptações curriculares. Então, eu inicio esta videoconferência tratando um pouco sobre a importância da relação teoria e prática. E por que inicio essa videoconferência relembrando a importância da relação teoria e prática? Porque essa videoconferência ela tem como objetivo principal tratar ou rever alguns conceitos teóricos. Portanto, a relação teoria e prática estará presente nesta videoconferência. Então, relembrando um pouquinho, que a teoria que dá sentido para a ação é ela que sugere reflexão sobre a nossa prática, revisão, autoavaliação da prática pedagógica, dentre outros. Para falar um pouquinho também da importância da questão teórica, eu trago aqui um pensamento do filósofo Hegel. Hegel, além de filósofo, foi um grande professor também, não é? Hegel diz o seguinte: o conhecimento teórico é o elemento dominante da prática. No entanto, Hegel não se esquece que não há teoria que se estabeleça senão por meio de uma prática. Então, eu costumo dizer sempre que nós trabalhamos sempre com teorias, Desde o momento que a gente entra na escola, realizamos o nosso trabalho educativo até o momento em que saímos da escola. A teoria está ali sempre dominando, comandando as nossas práticas, ainda que nós não tenhamos consciência plena de quais teorias estão ali trabalhando conosco. Eu costumo dizer também que às vezes teorias conflitantes estão ali comandando a nossa prática. Portanto, com esta videoconferência de hoje, nós queremos que vocês que estão assistindo possam estar revendo ou conhecendo conceitos importantes sobre educação especial, educação inclusiva e adaptações curriculares. São conceitos teóricos que depois estarão permeando a prática de vocês aí nas escolas. Começo também apresentando o tema adaptações curriculares, que é o tema prioritário aqui desta videoconferência. O assunto adaptações curriculares se torna muito mais importante. Se hoje falamos mais de adaptações curriculares e devemos aprender a realizá-las, é porque a heterogeneidade se impõe nas salas de aulas regulares das escolas públicas e, claro, das escolas estaduais da nossa diretoria de ensino. Com isso, se as adaptações curriculares estão se fazendo necessárias, porque a cada dia estamos recebendo uma diversidade de alunos com conhecimentos diferentes também entre si, as adaptações curriculares se colocam como medidas educativas importantíssimas para atender essa heterogeneidade de alunos. E também, como nós trataremos desse assunto adaptações curriculares nessa videoconferência com bastante ênfase, informo a vocês que depois desses conhecimentos teóricos, os PCNPs da nossa diretoria estarão apresentando também, por meio de outras videoconferências, atividades adaptadas do currículo do Estado de São Paulo, a título de exemplo de como olhar para uma atividade prevista no currículo do caderno do aluno do Estado de São Paulo e como adaptá-la para atender às necessidades educativas dos nossos alunos. Vou começar então também explicando dois conceitos importantes. O que é educação especial na atualidade? A educação especial, ela tem um público-alvo bastante delimitado neste momento, não é? Quem pertence à educação especial? Apenas os alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, como por exemplo os alunos autistas, e os alunos com altas habilidades ou superdotação. Somente esses são público-alvo da educação especial na atualidade. E os alunos que não aprendem? Os alunos que não aprendem, não têm deficiência, não têm transtornos, eles não são público-alvo da educação especial, são público-alvo da educação inclusiva. E o que é a educação inclusiva? A educação inclusiva é aquela educação para a criança de rua, para a criança indígena, para a criança ou adolescente que está internado na Fundação Casa, para o adulto que não pôde estudar na hora certa e voltou a estudar na educação de jovens e adultos. É a educação para aqueles alunos que estão aprendendo muito, portanto têm altas habilidades, superdotação, e inclusive é a educação para os alunos com deficiência, transtornos. Enfim, a educação inclusiva é hoje conhecida também como a educação para todos. De um modo geral, a proposta de educação inclusiva, ela está no Brasil equivocadamente relacionada, ou ela vem sendo equivocadamente relacionada
destinada apenas às pessoas com deficiência, o que é um grande equívoco, porque a educação inclusiva é a educação para todos, inclusive para a pessoa com deficiência, mas não somente para a pessoa com deficiência, como a gente percebe alguns equívocos nesse sentido. Portanto, é preciso ficar muito claro que educação especial não é sinônimo de educação inclusiva, e nem educação inclusiva é sinônimo de educação especial. São conceitos distintos, e eu costumo dizer, a educação especial, ela pertence à educação inclusiva, ela é uma ramificação da educação inclusiva. Um outro conceito muito importante para a educação inclusiva é o conceito de alunos com necessidades educacionais especiais, cuja sigla é ANE. O que significa uma necessidade educativa especial? Primeiro, que o aluno que tem uma necessidade educativa especial específica na escola não são necessariamente aqueles alunos que têm deficiência ou transtorno. Qualquer outro aluno, durante a longa trajetória escolar, poderá apresentar aos docentes uma necessidade educativa específica especial. Portanto, a necessidade educativa específica, ela não é sinônimo de deficiência, né? Toda necessidade educativa especial específica requer respostas educativas especiais específicas. Então, toda vez que eu, docente, perceber que o meu aluno, tendo ou não deficiência, tendo ou não transtornos, ele apresenta naquele momento uma necessidade educativa especial específica, eu devo relembrar ou lembrar que toda necessidade educativa especial específica requer respostas educativas também especiais e específicas. Vamos tratar um pouquinho também de dois conceitos muito importantes para a educação inclusiva, que são o conceito de barreiras e acessibilidades. Quando nós falamos em barreiras, nós costumamos pensar sempre nas escadas que as escolas têm e na falta de rampas que as escolas têm. Então, a palavra barreiras e acessibilidades dentro da educação inclusiva, elas têm significados muito mais complexos do que esse que nós conhecemos. Vou apresentar aqui apenas 4 tipos de barreiras, existem outras, para título de exemplificar como nós podemos eliminar ou diminuir o tamanho das barreiras, né, para as pessoas com deficiência, para as pessoas com transtornos e para os alunos também que têm dificuldades de aprender, dificuldades de acompanhar o currículo. Uma barreira muito complicadora para os alunos que têm deficiência, transtornos, é a barreira atitudinal. O que seria uma barreira atitudinal? É aquela barreira do outro, daquele que eu tenho que conviver na escola, sejam os professores, os colegas, né? O olhar do outro é aquele olhar que olha para a criança ou adolescente com deficiência e não sabe o que fazer. É aquele olhar que olha e parece pensar: será que sabe alguma coisa? Será que tem condições de aprender alguma coisa? E como eu quebro a barreira atitudinal? Tendo olhares e atitudes favoráveis, acessíveis para esse aluno, olhando para esse aluno e acreditando que ele tem potencialidades dentro da escola. Então, a palavra barreira e acessibilidade dentro da educação inclusiva, elas andam juntas, porque toda vez que eu, educador, perceber que existe uma barreira, eu devo oferecer uma acessibilidade. Para toda barreira existe uma ou mais acessibilidades que ajudam a quebrar, a superar ou a diminuir o tamanho dessa barreira. Uma outra barreira que já é bastante conhecida é a arquitetônica. Nós temos uma escola cheia de escadas, chega um pai e solicita uma vaga para esse aluno. Essa escola não tem rampa, portanto já está estabelecida a barreira arquitetônica. Mas nós que trabalhamos com a educação inclusiva costumamos dizer que a barreira arquitetônica, quando comparada com outras barreiras, ela pode ser a que mais fácil pode ser removida. Se for feita uma rampa na escola, a barreira arquitetônica já foi eliminada, não é? Já a barreira atitudinal, a metodológica, são as mais difíceis de serem trabalhadas. A atitudinal, na visão de pais de alunos com deficiência e transtornos, é a mais complicada de todas para ser eliminada. Outra barreira que existe também para os alunos é a barreira comunicacional. Por exemplo, o aluno surdo, ele já tem estabelecida a barreira da comunicação. E como eu posso dar acessibilidade para esse aluno? Eliminar essa barreira, oferecendo a esse aluno o intérprete de Libras. Quando o aluno surdo recebe o intérprete de Libras para fazer o trabalho educativo com ele, a barreira comunicacional já está bastante superada. Uma outra barreira muito importante que existe na escola é a barreira metodológica ou pedagógica. Essa barreira, ela tem bastante relação com o processo de ensino e aprendizagem. É a barreira que será estabelecida dentro da sala de aula se o professor perceber
perceber, por exemplo, que tem, dentre os seus 40, 35 alunos, 3 que não estão conseguindo acompanhar, sejam ou não alunos com deficiência. O professor sabe que existe essa barreira, 3 alunos não conseguem acompanhar o currículo, portanto, para esses 3 alunos está estabelecida a barreira metodológica ou pedagógica. E como a gente faz, para eliminar ou diminuir essa barreira metodológica? Uma das respostas educativas que podem surtir bastante efeito são as adaptações curriculares, que é o tema principal desta videoconferência. Então, se eu percebo que 3 alunos não acompanham o currículo, portanto, a barreira metodológica estará estabelecida se eu, professor, não oferecer respostas educativas adequadas, sendo elas, então, uma das respostas mais importantes às adaptações curriculares, eu não estarei oferecendo a acessibilidade metodológica, que é extremamente importante para eliminar a barreira metodológica. Alunos com deficiência versus alunos com dificuldades de aprendizagem dentro das salas de aulas. Ambos, tanto os alunos com deficiência como os alunos com dificuldades de aprendizagem poderão necessitar de adaptações curriculares em algum momento durante a sua longa trajetória escolar. Em relação aos alunos com dificuldades de aprendizagem, é importante a gente frisar o seguinte: alguns alunos, apesar de muitas dificuldades de aprendizagem, eles nunca terão laudos médicos de neurologistas, psiquiatras apontando deficiência, porque alunos com dificuldades, muitos deles, não têm nenhuma deficiência, eles têm apenas dificuldades ou muitas dificuldades de aprender o que a escola, por meio de seus educadores, está querendo ensinar, porque esses alunos requerem respostas educativas, muitas vezes bastante diferenciadas do que o restante da classe está recebendo. Porém, quando a gente fala em adaptações curriculares, é muito importante relembrar também que elas exigem critérios e devem ser feitas somente quando o aluno realmente não conseguir acompanhar as atividades que serão realizadas ou que estão sendo realizadas com o restante dos alunos. Por que elas exigem critérios? Porque é o seguinte: se eu percebo que um aluno da minha sala é o único que não acompanha o currículo, porém, eu já observei também que se eu faço várias intervenções, coloco colegas para fazer intervenções com esse aluno, ele consegue realizar as atividades. Então, eu não devo partir para as adaptações curriculares quando eu percebo que os alunos ou o aluno que não está conseguindo acompanhar por meio de intervenções minhas ou de grupos de alunos, ele consegue realizar as atividades, ainda que com bastante dificuldade. Então, as adaptações curriculares, elas exigem critérios. Vou falar um pouquinho sobre um outro tema bastante importante para a educação inclusiva, que é a questão da socialização. A questão da socialização na escola, ela recebe algumas críticas, no sentido de que nós ouvimos alguns discursos dizendo o seguinte: alguns alunos da minha sala de aula ou da escola estão apenas se beneficiando da socialização durante o processo de inclusão escolar. Então eu costumo dizer sempre o seguinte: apesar de alguns alunos com deficiência ou alunos com transtornos ou alunos com imensas dificuldades de aprendizagem ainda apenas estarem se beneficiando da socialização, nós devemos nos lembrar que a socialização, ela é um dos pilares da educação também, não é? Toda vez que nós estamos ensinando conteúdos para os alunos, desenvolvendo habilidades e competências, nós estamos também trabalhando a socialização, né? Quando ensinamos conteúdos, nós estamos também ensinando atitudes e comportamentos. Então, a socialização, ela permeia todo o processo educativo também. E ela é muito importante para as pessoas com deficiência, transtornos. Mas, para irmos além, né? Darmos um avanço em relação ao aspecto apenas socializador do processo de inclusão escolar, as adaptações curriculares se apresentam como esse possível avanço. Quando nós conseguirmos, enquanto educadores, implementar as adaptações curriculares, conseguir realizá-las, produzi-las e aplicá-las com facilidades em nossas salas de aulas, que são hoje bastante heterogêneas, nós teremos um avanço nesse processo de socialização. Mas eu devo sempre relembrar também que nós não podemos generalizar quando a gente fala em inclusão escolar. Por quê? A generalização, ela é bastante perigosa, porque quando nós criticamos a socialização, nós devemos relembrar que muitos alunos com deficiência
já ultrapassaram o processo de socialização. Muitos alunos que têm autismo também já ultrapassaram o processo de socialização e já estão se beneficiando também com o aprendizado dos conhecimentos acumulados pela humanidade. Costumo dizer sempre que a generalização é complicada na educação inclusiva porque dentro de uma mesma deficiência, ou seja, alunos com autismo podem estar apenas se socializando, outro aluno que também tem autismo, ele já pode estar indo além da socialização e aprendendo os conteúdos escolares, porque cada aluno, mesmo que dentro da mesma deficiência, ele é um ser único e tem seu desenvolvimento também individualizado. Outra coisa bastante importante para a gente colocar nessa videoconferência é que os descompassos entre a formação docente e essas implicações no movimento inclusivo, elas não justificam o impedimento e o desenvolvimento da educação inclusiva, porque o movimento da inclusão ele veio para ficar, ele é um movimento sem volta e os alunos que já foram incluídos e aqueles que ainda precisam ser incluídos não podem mais esperar. As pessoas com deficiência, por exemplo, elas esperaram por séculos para poder estar nas escolas comuns, dentro das salas regulares. Então eles não podem mais esperar que todos os professores se sintam capacitados, formados em condições de recebê-los, de cuidar deles e de educar desses alunos. Pois uma das grandes habilidades previstas hoje para o professor do século XXI é saber construir e realizar bem adaptações curriculares, claro, quando for necessário. As adaptações curriculares não são ferramentas para serem utilizadas apenas para alunos com deficiência, transtornos, altas habilidades, superdotação. Elas podem servir a outros alunos que também não estão conseguindo acompanhar o currículo e que, no entanto, não têm nenhuma deficiência. Porém, mais uma vez eu relembro, as adaptações curriculares, elas exigem critérios, pois as adaptações curriculares não devem restringir ou prejudicar os trabalhos, as aprendizagens que os alunos que delas possam necessitar poderiam compartilhar na sala de aula com os demais colegas. Então eu devo utilizar as adaptações curriculares somente quando for realmente muito necessário e sempre lembrando que elas exigem alguns critérios. Nós temos dois tipos de adaptações curriculares. O primeiro tipo de adaptação refere-se às adaptações de acesso. Então são aquelas adaptações antes de eu falar um pouco, de eu olhar para o currículo propriamente dito. Vamos dar um exemplo de adaptação de acesso. Recebemos na escola um aluno surdo, entra na sala de aula e ele não tem um interlocutor de Libras ainda. Para este aluno é preciso dar primeiro acesso à aula. Antes sequer de chegar ao currículo, ele precisa de acesso comunicacional. Como esse acesso será dado? Através do interlocutor de Libras. O aluno, ao receber o interlocutor de Libras, já teve dado o primeiro acesso, que é o acesso à comunicação. Depois, nós temos então a adaptação curricular propriamente dita, que são as adaptações de acessibilidade ao currículo. Dentro das adaptações de acessibilidade ao currículo, nós temos dois tipos. Adaptações significativas, que seriam aquelas adaptações conhecidas por alguns como adaptações de grande porte, nas quais então eu iria mexer nos objetivos, conteúdos, critérios de avaliação. E temos as adaptações curriculares não tão significativas. O que seria uma adaptação curricular não tão significativa? Quando eu, por exemplo, posso deixar os mesmos conteúdos, eu posso conseguir trabalhar com um aluno que não está conseguindo acompanhar o currículo, utilizando as mesmas expectativas, as mesmas habilidades e competências. Eu preciso mexer, às vezes, apenas na atividade, adaptar apenas a atividade, colocar a atividade na forma de passo a passo para que o aluno consiga realizá-la. Nesse momento, antes de continuarmos estabelecendo os principais critérios para a realização das adaptações curriculares, eu gostaria que ficasse bastante claro a vocês, professores e professoras, que há uma diferença muito importante entre adaptações curriculares e atividades diversificadas, pois as adaptações curriculares exigem planejamento e critérios antes de serem realizadas. Eu só realizo adaptações curriculares também partindo do currículo, partindo das expectativas de aprendizagem, partindo das habilidades e competências previstas para os alunos. As atividades diversificadas nem sempre partem desse princípio
de olhar para o currículo. Portanto, existe uma diferença muito grande entre adaptações curriculares e atividades diversificadas, pois as atividades diversificadas muitas vezes também pode ter o seguinte sentido: eu tenho uma atividade guardada no meu armário, ou eu tenho uma atividade do ano passado e percebo que aquele aluno de determinada sala de aula não está conseguindo acompanhar o currículo. Eu, docente, preocupado que esse aluno fique sem fazer nada na sala de aula, aplico a ele então essa atividade diversificada, muitas vezes sem nenhum contexto com a atividade que os outros alunos estão realizando. Por isso há uma diferença muito grande entre adaptações curriculares e atividades diversificadas. Porque eu achei importante estabelecer essa diferença agora, para que vocês possam então acompanhar e ir percebendo, mediante os critérios de adaptações curriculares que serão agora colocados, que realmente existe uma diferença muito grande entre atividades diversificadas e adaptações curriculares. Então agora eu vou passar a falar alguns critérios que devem ser seguidos antes de iniciarmos o trabalho de adaptação curricular. Primeiro critério para a gente pensar em fazer uma adaptação curricular é o diagnóstico das necessidades especiais específicas do aluno que vai precisar receber uma adaptação curricular. Como seria feito esse diagnóstico? O que o aluno já sabe? O que ele ainda não sabe fazer? Quais as dificuldades de âmbito geral do aluno fora e dentro da escola? Quais as potencialidades desse aluno fora e dentro da escola? Porque é importante conhecer um pouquinho do aluno fora da escola também, porque esses elementos nos farão conhecer um pouco melhor esse aluno. Quais as dificuldades que ele também tem lá fora? Quais as potencialidades que esse aluno tem tanto fora e dentro da escola? Então, o primeiro diagnóstico, ele é um diagnóstico de âmbito geral, conhecer melhor a biografia desse nosso aluno. O segundo critério é uma avaliação diagnóstica. Quais conteúdos são necessários para alcançar as competências e habilidades previstas para determinada sala de aula, em determinada semana, mês, bimestre? Quais conhecimentos esse meu aluno já possui nesta disciplina? Quais conhecimentos o aluno está em vias de desenvolver nesta disciplina? Por que é importante fazer essa avaliação diagnóstica? Para o professor poder determinar ou eleger, dentre as várias habilidades ou expectativas de aprendizagem, aquelas possíveis para aquele aluno naquele momento, ou para manter as habilidades ou expectativas previstas para a classe, apenas verificando quais adaptações não tão significativas poderão ajudar esse aluno. Esse momento da avaliação diagnóstica, ele relaciona-se com a preocupação, com o cuidado pelo docente de estabelecer a zona de desenvolvimento proximal, a ZPD, que é um conceito de Vygotsky, sobre o aluno. Por que é importante o professor conhecer e estabelecer a zona de desenvolvimento proximal do aluno antes de realizar uma adaptação curricular? Para que a adaptação curricular não seja nem muito fácil e nem muito difícil. Vou dar um exemplo de quando o professor não conhecia a zona de desenvolvimento proximal do aluno e quais as consequências que isso traz. Imaginemos uma sala de aula, o professor de português, um professor do 8º ano do ensino fundamental, 35 alunos, um desses alunos não consegue acompanhar o currículo na disciplina de português. Esse determinado professor sabe que esse aluno está na fase alfabética, ou seja, esse aluno com dificuldades consegue ler e escrever palavras do tipo banana, bota, bala, boi, boca, caneca. O professor, preocupado com esse aluno, resolve, numa determinada aula, ditar ao aluno uma lista de palavras. Escolhe 30 palavras e dita para o aluno, enquanto a sala faz um outro tipo de atividade completamente diferente desse aluno, que tem problemas para acompanhar o restante da sala na disciplina de português. Qual foi a surpresa desse professor ao corrigir a atividade de lista de 30 palavras? Esse aluno acertou todas as 30 palavras. Por quê? A professora, apesar de conhecer uns detalhes sobre o aluno, por exemplo, ela sabia que ele estava no nível alfabético, ela não conhecia exatamente a zona de desenvolvimento proximal do aluno. E, portanto, aplicou ao aluno uma atividade que, no caso, seria uma atividade diversificada, porque não tinha nenhuma relação com o currículo naquele momento, uma atividade diversificada que não representou nenhum desafio para o aluno. Portanto, essa atividade, já que o aluno acertou as palavras que lhe foram ditadas, ela não ajudou para que o aluno subisse um degrau
na zona de desenvolvimento proximal dele. Então, é um critério extremamente importante na adaptação curricular o professor conhecer, estabelecer naquele momento qual é a zona de desenvolvimento proximal do aluno na minha disciplina, para que eu não construa adaptações curriculares nem muito fáceis, nem muito difíceis. Um terceiro critério muito importante é um olhar para o currículo. Depois que eu já fiz um diagnóstico de âmbito geral do aluno, já estabeleci, já conheci, já sei, qual é a zona de desenvolvimento proximal do aluno na minha disciplina. Então chegou a hora de eu olhar para o currículo do Estado de São Paulo na disciplina na qual eu atuo. Por que eu tenho que olhar para o currículo? Porque as adaptações curriculares, elas partem do currículo. Nas séries finais do ciclo 2 do ensino médio, as adaptações curriculares partem do currículo para serem feitas. E no ciclo inicial do ensino fundamental, o ponto de partida para a adaptação curricular são as expectativas de aprendizagem. Então, eu devo olhar para o currículo, olhar para o caderno do aluno e verificar quais atividades serão realizadas durante esta semana, durante este mês, para atingir as competências, habilidades, quais conteúdos serão trabalhados com determinada sala de aula. Depois que eu já verifiquei as atividades que serão trabalhadas, eu devo pensar que atividades adaptadas eu posso prever para esse aluno ou para aqueles outros 2, 3 alunos que não estão acompanhando o currículo possam se desenvolver e se beneficiar das adaptações curriculares que eu vou construir e aplicar para esses alunos. Então, depois que eu já olhei para o currículo, já identifiquei se eu posso manter todas as habilidades, competências, que adaptações eu devo fazer nas atividades previstas no caderno do aluno, para que esses alunos que não estão conseguindo acompanhar também possam se desenvolver, eu posso então começar a preparar as atividades curriculares propriamente ditas. Depois de construídas as adaptações curriculares, vem a fase de aplicar a atividade adaptada. Essa fase é muito importante também, porque na fase de aplicação, o professor já deverá estar avaliando, através da observação do aluno, verificar se a atividade adaptada ajudou no desenvolvimento do aluno, se o aluno adquiriu ou se aproximou do desenvolvimento da habilidade prevista, se a adaptação curricular ela foi na medida certa para o aluno, se ela não foi muito fácil, se ela não foi muito difícil, se o objetivo que eu havia estabelecido foi alcançado. É nesse momento também que o professor observa o que precisa ser revisto, porque às vezes a adaptação curricular, durante a sua aplicação, poderá apresentar alguns problemas. E durante todo esse tempo também que eu estou aplicando, como eu disse, o professor já estará avaliando, mas tem que ser sempre uma avaliação inclusiva. E nós veremos depois que às vezes a adaptação curricular vai implicar também que determinadas avaliações também sejam adaptadas. Oferecer respostas educativas especiais e específicas, por exemplo, as adaptações curriculares são tipos de respostas educativas especiais e específicas, não implica deixar de ensinar os conhecimentos acumulados pela humanidade. Explica muito bem a diferença entre adaptação curricular e atividade diversificada, Porque a atividade diversificada muitas vezes ela implica não ensinar os conhecimentos acumulados pela humanidade. São atividades muitas vezes aleatórias. Quando a gente fala também em adaptação curricular, essa questão traz a implicação de que pensemos sobre a questão da avaliação. Como avaliar um aluno com dificuldades escolares, com necessidades específicas e especiais, se não lhe foram oferecidas adaptações curriculares durante o bimestre inteiro, durante uma semana inteira, durante um mês inteiro? É uma questão para a gente refletir. Será que é possível avaliar um aluno com dificuldades escolares, um aluno que não está conseguindo acompanhar o currículo nas diferentes disciplinas, um aluno, portanto, que apresenta necessidades específicas e especiais, um aluno que requer respostas educativas específicas e especiais? Como é possível avaliar um aluno que necessitava de adaptações curriculares, porém elas não foram oferecidas a esse aluno? Então é uma situação bastante complicadora, porque se o aluno precisava de adaptações curriculares, elas não foram oferecidas a ele durante a semana, durante o mês, durante o bimestre. Como é possível avaliar esse aluno?
se não foram oferecidas as respostas educativas que ele necessitava. Toda vez que nós falamos em adaptação curricular e lembramos da questão da avaliação, nós devemos relembrar, que a avaliação ela deveria ser sempre inclusiva. E falamos também um pouco sobre a avaliação adaptada. A avaliação não deve servir para excluir, segregar, punir e avaliar apenas o aluno. A avaliação não deve ser unilateral, ou seja, a avaliação jamais deveria avaliar apenas o aluno, apenas a aprendizagem. A avaliação nem sempre deverá ser adaptada, mas deveria ser sempre inclusiva. E o que é uma avaliação adaptada? Se eu, professor, já consegui implementar as adaptações curriculares dentro das minhas salas que necessitam desse procedimento, é claro que se eu apliquei adaptações curriculares o bimestre todo, eu vou ter que pensar também numa avaliação adaptada, compatível com as atividades adaptadas que eu apliquei para um aluno ou para determinados alunos. E é claro que a avaliação adaptada também tem que sempre ter um olhar para o currículo. O que é uma avaliação inclusiva? O princípio fundamental da avaliação inclusiva é avaliar primeiro o processo de ensino e envolve, dentre outros, é claro, a autoavaliação do trabalho do próprio docente. Eu costumo dizer que a avaliação inclusiva ela faz um movimento contrário ao feito pela avaliação tradicional. A avaliação inclusiva, primeiro, tem como objetivo principal avaliar o processo de ensino. Quais foram os problemas encontrados para que o ensino fosse bem estabelecido? Quais foram as barreiras que eu, enquanto professor, durante o meu processo de ensinar, encontrei? Por que os alunos não aprenderam com a minha forma de ensinar? E a avaliação inclusiva é também um momento para construir conhecimentos para aprender. É um momento de construção de conhecimentos tanto para o aluno quanto para o professor. A adaptação curricular, ela torna a atividade significativa para o aluno que dela necessita, porque é aquilo que eu falei, a atividade diversificada muitas vezes não é significativa, porque muitas vezes ela é aleatória, muitas vezes ela é trazida ao aluno uma atividade diversificada completamente diferente dos conteúdos, dos temas que estão sendo tratados com o restante da sala de aula. A adaptação curricular propicia a contextualização com os assuntos, com os temas e com os conteúdos ministrados para os outros alunos da sala de aula. Portanto, ela costuma colaborar para tirar o aluno da alienação social, que ele pode ser colocado quando ele não recebe a adaptação curricular e muitas vezes fica isolado na sala de aula durante 3, 4 horas sem realizar nenhuma atividade ou realizando atividades completamente diferentes dos assuntos, dos temas e conteúdos ministrados para os outros alunos da sala. Outra questão importante da gente colocar nessa videoconferência quando tratamos sobre adaptações curriculares é que as adaptações curriculares elas devem ser feitas pelos professores de cada disciplina. Então, qual é a relação entre os professores das diferentes disciplinas do currículo e o professor especializado? Quem é o professor especializado? O professor especializado é aquele professor que geralmente tem um curso de pedagogia e fez cursos na área da educação especial nas diferentes deficiências. Por exemplo, um professor que fez pedagogia e um curso para trabalhar com a deficiência intelectual, por exemplo. Então, esse professor é conhecido como professor especializado. Na rede, eles trabalham nas salas de recursos. Ou muitos professores costumam dizer o seguinte: nós precisamos da ajuda do professor especializado. E é claro que toda ajuda do professor especializado é sempre bem-vinda. Porém, é bastante importante esclarecer que o professor especializado ele pode até ajudar você, professor de matemática, você, professor de biologia, professor de inglês, de filosofia, professor de história e geografia, ajudar você, exemplificando, trazendo para você alguns detalhes de como você poderia ajudar seu aluno que não aprende, ajudar seu aluno com deficiência, falando, por exemplo: olha, professor, você poderia posicionar esse aluno melhor na sala de aula. Você, professor de matemática, filosofia, biologia, história,
poderia trazer para o aluno que ainda não dominou todo o sistema de escrita, trazer textos com letras de forma maiúscula. Então, o professor especializado pode trazer a você, professor, detalhes e ajudas nesse sentido, sobre coisas que são possíveis de fazer para ajudar o aluno. Porém, é você, professor das diferentes disciplinas, quem conhece a estrutura da sua disciplina. Portanto, é só você que sabe quais as expectativas de aprendizagem, quais as habilidades e competências que você pode mexer ou não, quais você pode manter ou não antes de iniciar as adaptações curriculares. O professor especializado, em sua grande maioria, não tem outros cursos. Ele não fez o curso de História, ele não fez o curso de Matemática, ele não fez o curso de Biologia. Portanto, para esse professor, é quase impossível conhecer a estrutura das diferentes disciplinas do currículo. Então, toda ajuda do professor especializado é sempre bem-vinda, mas eles ajudarão com detalhes. Eles não poderão dizer para você, olha, diante de todas essas habilidades e competências previstas para esse bimestre, você deve tirar essas, deixar estas. Por que ele não pode fazer isso? Porque ele não conhece a estrutura das diferentes disciplinas. E você, professor de Biologia, Física, Química, Português, você conhece porque você fez o curso da sua disciplina. Professores e professoras, aproveito essa videoconferência para relembrar com vocês dois conceitos muito importantes para a educação inclusiva, que são os conceitos de cuidar e educar, que são conceitos inseparáveis, indissociáveis. E esses conceitos, eles já constam lá nas diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica de 2013. E essas diretrizes depois serviram de base para que as outras diretrizes da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio fossem também construídas. Então, esses dois conceitos importantíssimos já aparecem lá nas diretrizes. O que é o cuidar e o educar na escola da heterogeneidade, na escola para todos, na educação inclusiva? O cuidar, esse conceito de cuidar, ele não tem nada a ver com o sentido que às vezes a gente pensa, agora eu tenho que cuidar dos alunos no sentido de dar comida na boca, estar lá na hora do recreio, ensinar o aluno a utilizar o banheiro. Não é esse o sentido do cuidar. O cuidar significa dar atenção e respostas educativas adequadas. Cuidar significa responsabilidade e compromisso com a aprendizagem daqueles que não estão conseguindo aprender o que está sendo ensinado. Portanto, nós educadores temos também que cuidar antes de educar ou durante o tempo em que estamos educando. E o que é o educar? O educar é preparar para a vida, fazendo com que os educandos adquiram os conhecimentos historicamente acumulados, é preparar o caminho para a humanização. Vejam bem, preparar o caminho para a humanização e preparar o caminho para a emancipação. Educar exige cuidado. Cuidar também é educar. As adaptações curriculares requerem trabalho em equipe. Portanto, os docentes organizados por disciplinas, por áreas, deverão contar com a participação e a articulação que deverá ser realizada pelo professor coordenador para que nós possamos implementar as adaptações curriculares nas escolas da diretoria de Sorocaba. É claro que nós sabemos que alguns professores já iniciaram o trabalho em adaptações curriculares, mas aqueles que estarão implementando esse trabalho precisarão trabalhar em equipe e contar com o apoio do professor coordenador. Outra questão muito importante é os registros das adaptações curriculares. Toda vez que fazemos adaptações curriculares, precisamos registrar que elas estão sendo feitas. Como podemos registrar as adaptações curriculares? Através de portfólios, de pastas, e toda vez que o professor realizar uma adaptação curricular, ele deverá também registrar no diário de classe que as adaptações curriculares foram realizadas para tais e tais alunos e destacar também os conteúdos que foram trabalhados de forma adaptada com esses mesmos alunos. Nós estamos encerrando esta videoconferência. Essas são as referências bibliográficas para aqueles que quiserem se aprofundar mais nos assuntos, principalmente sobre adaptações curriculares tratados nesta videoconferência. Aproveito para informar que os PCNPs das diferentes disciplinas da diretoria de Sorocaba produzirão videoconferências também, nas quais eles estarão apresentando atividades adaptadas que eles construíram nas diferentes disciplinas do currículo. E essas atividades, esses exemplos de atividades adaptadas, visam demonstrar, não é,
como é possível colocar toda a teoria, né, que nós apresentamos aqui nessa videoconferência, principalmente sobre adaptações curriculares, como é possível colocá-las em prática nas nossas salas de aulas. Muito obrigada!